Esta conferência foi feita baseado na conferência feita por o Reverendo Sudo do Japão. Eu gostaria de contar porque ia ter nessa nova era de depois de vinda do céu. Dessas conferências pode ajudar a conhecer o Deus que trabalha conosco. O desejo não é uma nova religião, mas sim uma nova visão. Qualquer pessoa quer alcançar a felicidade. Toda a família, a sociedade, até as nações querem ter felicidade centralizadas em si mesmas. Isto é a principal causa de conflitos e lutas, mesmo no próprio indivíduo ou em relação aos outros. Então, o motivo do deísmo é colocar mais uma existência entre dois que estão lutando. Como, por exemplo, um pai que está no meio de dois irmãos que estão brigando. Esta visão intermediária deve ultrapassar o nível nacional, porque existem problemas políticos entre as nações. Deve ultrapassar o nível mundial, pois existe problema da ideologia. Também deve ultrapassar o nível do mundo físico e espiritual, o nível universal, pois existe o problema das religiões. Este tipo de existência deve ser Deus, que a religião chama. Por isso, este deusismo transcende diferenças das religiões e os partidos na política. Então, será que Deus existe? É claro que a prova da existência de Deus é papel da ciência, e a ciência moderna ainda não chegou a provar a existência de Deus. Mas hoje a ciência moderna está provando mais que Deus existe do que Deus não existe. Por exemplo, a mínima unidade da matéria, a partícula, foi feita com energia, que é invisível. E além disso, a ciência hoje está descobrindo a pré-energia, matéria da energia, está aproximando a matéria de Deus. E através do estudo da genética, pelo cálculo do computador, chegará à conclusão de que antepassados da humanidade eram um casal. Podemos chamar o encontro com Adão e Eva. O lado da mulher está confirmado. E o fenômeno da cibernética na medicina cerebral também é sem a existência de Deus e não se pode explicar. E essa é uma explicação do Reverendo Moon, fundador da Federação das Famílias para a Unificação e Paz Mundial, sobre a existência de Deus. O olho é, basicamente, a mesma estrutura da máquina fotográfica. Vemos a existência da máquina fotográfica, primeiro através de melhor tecnologia e os melhores cientistas desta categoria. E pode aparecer uma planta azul. E através dessa planta azul aparece uma máquina fotográfica. Então, olho máquina fotográfica, qual é mais detalhada? Claro que o olho. Será que o olho que é tantas vezes mais complicado do que a máquina fotográfica, em que há dezenas de anos os cientistas inventaram, pode aparecer por acaso? Existe uma lei da natureza que diz: a força da saída a efeito será sempre menor do que a força da entrada, causa. E também existe outra lei da natureza em que todas as coisas, se deixar do jeito que está, voltará ao estado de desordem. Isso mostra que se não colocarmos uma força de fora, com propósito e finalidade, não irá aparecer uma estrutura de nível mais alto. A planta azul do olho tem no DNA. Mas será que existe alguém na Terra que criou este olho, em que é muito mais complicado do que a máquina fotográfica, em que foi criada pelo melhor cientista? Absolutamente não. Mas deve existir algum ser causal. Senão, existe a contradição da lei da natureza. E também, todo feito tem a sua causa. Nós somos seres criados. E seres criados nunca esperam de serem causais. Por exemplo, um pintor que faz muitas pinturas. E pode aparecer algumas pinturas melhores do que sua própria capacidade? Nunca. E as que aparecem sempre estão dentro de sua capacidade. Isso mostra que nós somos seres criados.
Portanto, deve existir um ser causal, melhor do que nosso ser. Todos nós estamos vivendo dentro do tempo e espaço. Será que este ser causal também existe dentro do tempo e espaço? O tempo e espaço também foram criados, e o ser causal é uma existência que, transcendendo tempo e espaço, significa uma existência eterna e infinita. Isto é, se para nós um acontecimento de 10 anos atrás é uma coisa passada, mesmo sendo uma coisa triste, pode-se esquecer ou diminuir da tristeza. Mas no ser causal, no mundo de Deus, mesmo há 10 milhões de anos atrás, também é agora. Se nós temos tristeza, é claro que o ser causal também tem tristeza, e uma suprema tristeza. E também nós podemos estar em um tempo, num lugar, e em qualquer lugar para Deus também é aqui. Isso significa em que Deus é onipresente. Se existe ser um causal, Deus, qual será a relação entre Deus e o ser humano? Nós vemos a ordem e o conteúdo da formação dos cosmos. Formaram-se galáxias e sistemas solares. Apareceu a Terra. Na face da Terra apareceram as plantas e os animais. Finalmente aparecemos nós, os seres humanos. Este ser humano que apareceu por último, diferente dos outros seres, tem a criatividade, não tem asas, mas voa no céu e pode viver no fundo do mar. E não existe nenhum ser depois dos seres humanos. Vamos comparar essas coisas com o ser criado. Antes de nós nasceremos, nossos pais arranjaram um serviço para preparar as necessidades da vida e preparação para ter seus filhos. Trabalhando, arrumam moradia e preparam hospital para o parto. E além de reparar o berço e armário e as roupas e fraldas. E assim que, depois de todas as preparações, podem ter seus filhos. Vemos assim a relação humana com Deus e não somente a relação do ser causal, ser efetivo ou criador, e ser criado, mas tem a relação de pais e filhos. Assim é esclarecido. A meta final da filosofia será saber o que é a finalidade da vida. Por exemplo, a finalidade do relógio é indicar o horário. O criador do relógio, como causa, criou o relógio para saber o horário. E então, o cumprimento da finalidade da criação do relógio é ter o desejo da causa. Os materialistas apoiam a teoria da evolução de Darwin, dizendo que o homem teve origem no macaco. Os macacos não são nossos ancestrais. Dessa é nossa causa. A finalidade da vida é ficar um com a finalidade da criação de Deus como seu pai e do homem como seu filho. Vamos pensar sobre pai e filho da humanidade. Pai e filho originalmente têm o mesmo valor. Por isso, originalmente, Deus como causa e o ser humano como efeito têm o mesmo valor. Mas na realidade, para os pais, o filho tem mais valor do que si próprios. Isto mostra que para Deus o ser humano tem mais valor do que ele mesmo. Que coisa magnífica! E hoje é como ouvir a palavra direitos humanos, mas ninguém pode explicar sua razão. Somente pela posição de filho de Deus, o valor do ser humano não depende da diferença de sexo, profissão, raça ou conteúdo. Torna-se maior do que a do universo e torna a razão dos direitos humanos. Assim que o ser humano originalmente tem um valor maior do que todos os cosmos, juntos do universo inteiro até de Deus. E assim como, mesmo sendo um pai maravilhoso, se o filho morreu e ele não sente valor de si próprio, e também, embora construa uma casa maravilhosa para seu filho, se ele morrer, o pai não sente valor nenhuma por esta casa. Por exemplo, aqui tem um pai de 10 filhos e um deles faleceu, embora tenha mais 9. Mesmo assim, o pai jamais se esquecerá este filho. Isso significa que mesmo
quantos filhos tiverem os pais, e cada filho tem seu único valor. Se conosco é assim, imagine Deus que tem sensação e amor infinito. Para Deus, cada um dos seres humanos tem seu valor e que não tem troca. Nos 10 mandamentos, diz: não matará. Isto será homicídio. E para Deus é pior do que alguém matar a Deus. E assim nós podemos entender de onde o ser humano veio. O ser humano vem de Deus, como seu filho. E se entendeu de onde veio, pode saber aonde vai. E podemos saber a nossa finalidade da vida. Gostaria de perguntar para os senhores, o que vocês gostam de fazer? Com certeza irá ter várias respostas. Vou fazer outra pergunta para os senhores. Por que vocês gostam de fazer isto? Ultimamente deverá chegar a resposta. Se eu fizer isso, sinto alegria e felicidade. E seu pai? A felicidade do filho é a maior felicidade de um pai do que seu próprio filho. E então, finalidade da vida é ser feliz. E esta felicidade faz com que Deus sentisse um grande pai da humanidade. E essa felicidade deve ser eterna, absoluta e imutável. E alguma pessoa pode sentir felicidade sozinha? Com certeza deve sentir uma relação com outros. E então, qual é o tipo da relação? Na relação centralizada no dinheiro, no final é ganhar ou perder. Na relação centralizada na sabedoria é centralização de si própria, pois a sabedoria sai do meu cérebro. Na relação centralizada no poder, final é dominar ou ser dominado. Isto mostra que se a relação não for centralizada no amor, e esta felicidade não será eterna, absoluta, imutável, é uma felicidade que todas as pessoas podem sentir. O amor que nós recebemos primeiro é de nossos pais. E o amor que vem dos avós e o prolongamento do amor dos pais. O próximo amor será e a dar e receber que o amor fraternal. O amor dos amigos e o prolongamento do amor fraternal. Quando fica adulta e se casa, experimenta o amor conjugal. E nascem os filhos. E experimenta o amor e para os filhos. Ao mesmo tempo, existe o amor do filho para os pais. O amor do neto para avós ou a pessoa mais idosa é prolongamento do amor do filho para os pais. E assim o amor paternal, fraternal, conjugal e filial em que existe na família é uma unidade mínima na sociedade. Representa todos os amores. Isto mostra que através da relação destes amores pode realizar a completa felicidade. Gostaria de perguntar aos senhores, vocês amam uma pessoa que não é seu filho, igual ao seu filho? Isso é bom ou mal? Todas as pessoas devem responder que é bom. E assim, se você ama uma pessoa que não é seu pai ou irmãos, iguais aos seus pais ou irmãos, isso é bom ou mal? Também a resposta é bom. Mas se ama uma pessoa que não é seu cônjuge, mas ama igual como se fosse seu cônjuge, isso é mal. Mesmo que ninguém ensine, saberá que isso é mal. Isto mostra que o amor conjugal é diferente de outro amor. Deve ser único e imutável, porque deste amor apareceu a vida, existiu a família, e este amor deve se tornar a raiz e fizer todo ser um. E se Deus é ser causal e quer sentir uma única felicidade com o ser humano, fora deste amor conjugal, e em nenhum lugar pode estar Deus. Isto mostra que este amor é a raiz de todas as felicidades. Até agora, muitas pessoas pensam que o sexo é como uma forma de prazer. Mas as pessoas não sabem que originalmente o ser humano é filho de Deus e tem um valor igual ou até mais do que Deus. E a união conjugal do homem e da mulher, que tem mais valor do que o universo, é a raiz de todas as felicidades junto com Deus. Por isso, este amor deve ser único, imutável e absoluto. Por isso, a relação sexual antes do casamento
do divórcio, tendo relação com pessoa que não é seu cônjuge, um pecado que nunca pode se cometer. Originalmente, o adultério é um pecado pior do que o homicídio, porque o homicídio acaba com a vida física, em que um dia acaba, mesmo se deixar. Mas o problema do amor se realiza na influência eterna. A visão da vida do deísmo é ter uma preparação para realizar o primeiro amor, desde o nascimento até o casamento. E também mostra qual é o período para se encontrar com seu verdadeiro dono do órgão do amor, o órgão sexual. O centro da visão da família no deísmo é o amor conjugal, centralizado na realização do amor dos pais, o amor fraternal e amor filial. Por isso, basicamente, os avós, pais e filhos devem morar juntos. Os filhos podem aprender como amar os pais, olhando os pais se amarem os avós. E também como Deus criou o homem e mulher e os amou. E se este homem e mulher se amam, têm filhos e os cria, e formam uma família de 3 gerações. Para os filhos, os avós ficam na posição de Deus. A relação dentro desta família e a forma ética familiar. O prolongamento desta relação se torna ética social, ética nacional e ética mundial. E a prática desta torna-se a ética da companhia, ética escolar e ética sindical e forma a ordem da sociedade. E a educação dos pais e dos irmãos mais velhos para os filhos e irmãos mais novos na família será igual ao conteúdo do Ministério da Educação no nível nacional. A relação de uma família com outra serão é igual ao trabalho do Ministério das Relações Exteriores. E a manutenção da família será igual ao trabalho da parte executiva da nação. Se uma família fica numa posição importante na entidade ou na sociedade, centralizado no pai como chefe, a mãe será vice, e o filho será secretário ou diretor, e assim por diante. Por isso, no Oriente, um antigo provérbio diz: se na família houver harmonia, cumprirá milhares de coisas. Esse tipo de família que estabeleceu o padrão da ética familiar automaticamente pode viver para a sociedade. Este tipo de sociedade pode viver para a nação. E este tipo de nação pode viver para o mundo. E este tipo de mundo é automaticamente o mundo que Deus pode se alegrar. E o mundo que existe para Deus. A realização deste mundo é mais fácil do que se imagina. Não necessita de uma imensa preparação ou uma complicada ideologia. Mas o homem foi criado para realizar o ideal. Sabe o que necessita de fazer na sua consciência evidente. Como já contamos antes, e não se pode relacionar com alguém que não seja o seu cônjuge. Isto é a visão da família ou sociedade no deísmo. Na realidade no mundo, existem muitas confusões, conflitos e guerras. Causa básica desses são bem da divisão entre Deus e nós. Além de muitas pessoas até duvidam da existência de Deus. No indivíduo, numa união de sua mente e corpo, vivendo no conflito e contradição. Na família, a briga conjugal entre irmãos, pessoas, guerra entre as nações, em pessoas destruindo a natureza, especialmente até alguns anos antes. O mundo comunista e o mundo democrático dividiram os lados de direita e esquerda e estavam lutando. E essa luta não terminou, mesmo o mundo comunista desmoronou. Ainda existe muito problema para resolver. Por exemplo, vemos o conflito entre o comunismo e a democracia. Atrás deste conflito e a luta entre materialismo e espiritualismo. Isto é certamente como a luta entre mente e o corpo. E esses dois originalmente eram um só, dois atributos na uma existência. Como nós fazemos em um? Há dois irmãos que estão brigando. Esses irmãos devem ser um só. Mas para os dois fizerem em um, deve existir uma pessoa com o pai deles que sabe bem dos dois.
e que deve ter passado mais sofrimento do que os dois. Primeira vez, os dois ficam um. O outro lado deve ultrapassar o sofrimento que os dois passaram. Isso significa que deve passar um duplo sofrimento. Esta não é uma posição confortável e tranquila. Isto é igual à posição dos pais. Nessa época, o mantimento do governo ou grandes companhias e estão só dificultando, porque está chegando a época que a posição das pessoas responsáveis será cobrada a sua responsabilidade verdadeiramente. Não é mais a época em que o poder e a autoridade, posição podem adquirir a vantagem. Chegou a época em que a posição da responsabilidade será cobrada no conteúdo com paz. O reverendo Son Myung-moon, o fundador da Federação das Famílias para a Unificação e Paz Mundial, encontrou com o presidente Gorbachev da União Soviética no dia 11 de abril de 1990. Mesmo o reverendo Moon sendo anticomunista, recebido pelo ex-presidente Gorbachev num encontro do reverendo Moon. Assim que o lado esquerdo, que nega a Deus, aceitou bem com o reverendo Moon, imagine o lado direito. Na inauguração desta federação, o presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton, mandou um telegrama e o ex-presidente Bush, pai do presidente anterior, participou muitas vezes dos encontros do reverendo Moon. Foi até a Argentina quando foi convidado pelo reverendo Moon. E esta vida do reverendo Moon até faleceu em 92 anos. Desde as 4 horas da manhã até depois da meia-noite. É bastante concentrado. Muitas pessoas podem testemunhar isto. E este sofrimento para aperfeiçoar o conteúdo com os pais de toda a humanidade. Tanto o deísmo quanto o cabecismo ensina a tomar uma posição central das duas posições que estão lutando, do lado esquerdo e do lado direito com os pais. Automaticamente toma a posição igual à de Deus. Como anteriormente já tinha explicado, se Deus existe, o universo foi criado por ele, e é para funcionar bem centralizado com ele. É para esta pessoa ficar no lugar do centro dos dois seres que ele está e em conflito com o Pai. Também a rede do universo pode funcionar bem, ficaria tudo de bem. Mas na realidade, na sociedade tem muitos problemas que são complicados e históricos. Uma dificuldade para ficar na posição dos pais. Por isso, esta Federação das Famílias para a Unificação e Paz Mundial preparou o princípio divino para o problema religioso, pensamento da unificação para problemas ideológicos, e explicando em detalhes. E este se chama Ideologia da Unificação.